Galera, bora começar esse vídeo aqui o seguinte, ó. É uma fala polêmica, é uma fala que basicamente todo torcedor do Clube do Remo tem vontade de expressar nesse momento aí, quase que 100% da torcida do Clube do Remo, né? Eu quero citar algumas pessoas aqui sempre com respeito, falando somente no âmbito esportivo, futebol, tá? Marcos Braz, cara, é inegável o tipo de trabalho que você está fazendo no Remo aí nesses quase 4 meses que você está em Belém. Eu digo e repito que acho que em toda a história do Clube do Remo, nenhum dirigente, nenhum presidente conseguiu revolucionar em tão pouco tempo o que você está tentando fazer no Clube do Remo, com relação a contratações, dinheiro, bastidores, reformas, obras, enfim, visão, tá? Mas não desmereça, não menospreze o conhecimento do torcedor azulino. Nós não somos burros. E assim, não jogue fora todo o trabalho que você está consolidando. Então assim, para ser bem rápido e ligeiro com relação a você, não seja omisso. Mande o Antônio Oliveira embora logo para você, tá? Vamos falar aqui do Antônio Oliveira para a gente poder entrar nos outros detalhes, para a gente tentar não deixar o vídeo tão longo. O Antônio Oliveira, e a gente de novo só fala do lado esportivo. A gente sabe que ele é um cara limitado, que ele não tem condição nenhuma, vamos falar de Clube do Remo, de continuar, ou a gente foi até menosprezado lá no início, quando nós falamos que a maioria da torcida não aceitou a vinda do Antônio Oliveira. Até então nós ouvimos que era muito fala-fala da torcida do esporte, enfim. A gente vai usar o termo aqui, que todo mundo tem mérito na vida. Então Antônio Oliveira, pelo seu trabalho, teve mérito ali quando treinou Cuiabá, Corinthians, Sport. Mas enfim, era um trabalho em decadência. O Antônio Oliveira, Diego, tá? Continuo achando ele um cara arrogante, eu continuo achando ele um cara limitado, ok? Só que o Antônio Oliveira, ele erra querendo acertar. Isso é um problema. E eu vou citar um exemplo, somente um exemplo, tá? E isso não é para o Antônio Oliveira, é um exemplo geral. É igual um analfabeto. Não é pelo amor de Deus, gente, não é o Antônio Oliveira analfabeto. É igual uma pessoa analfabeta. Ela quer escrever, ela tem muita vontade de ler, mas ela não sabe escrever e ela não sabe ler. Ela vai querer acertar, mas ela vai querer errar. Ela vai errar. Então assim, galera, não adianta. O que o Remo fez com a torcida ontem foi tirar de palhaço. Daí a chamada, né? Torcedor não é palhaço, porque o torcedor apoia, torcedor sofre, torcedor fica puto, torcedor é emotivo, torcedor tira dinheiro de onde não tem para colocar quase 35 mil pessoas no estádio. E eu falei para vocês ontem que esse papo de lado A, só tá faltando alguns setores do lado B, 40 mil pessoas, isso é papo furado. Tá? Isso daí é maquiagem da diretoria para tentar chamar, iludir o torcedor para ir ver essa pouca vergonha que aconteceu ontem. Tá? Mas o torcedor, ele nunca tem razão, né? Porque só quem sabe é diretoria, só quem sabe é Marcos Braz, só quem sabe é técnico de futebol, só quem sabe são jogadores. E eu vou muito mais além, tá? Quando a gente pede a saída de um técnico aqui, é porque na nossa concepção, faltando 16 jogos, é tempo hábil ainda para uma recuperação. O Remo só joga no próximo sábado, acho que dia 23 contra o Curitiba, é uma semana. Se mandar esse técnico embora hoje, domingo, tem 2 técnicos aí, eu já falei, que tem o Edson Moreira, tem o Guto Ferreira, que seriam técnicos que caberiam hoje, não só no orçamento do Clube do Remo, mas são técnicos de conhecimento de Série B. E aí é com a diretoria. O que não pode trazer um técnico aí, quando eu falo barato, é um técnico sem conhecimento de Série B, para vir fazer conhecimento, como o Antônio Oliveira está aí há 10 jogos na frente do Remo e o Remo não evolui. E vou mais além, tá? A gente tinha levantado uma pauta, e essa pauta que levantou fui eu, e não venham falar aqui que eu quero tumultuar o ambiente do Remo, porque eles mesmos tumultuam o ambiente deles. O Remo mesmo consegue tumultuar o ambiente deles, porque é o seguinte, ó, jogador de futebol, quando quer boicotar técnico, ele boicota. O Antônio Oliveira, ele tem grande parte de culpa, porque ele é limitado, ele não sabe treinar, ele não tem comando. O Remo é uma bagunça. E a cada jogo que se passa, o Remo consegue ter a proeza de jogar pior do que o jogo anterior.
Jogador de futebol não é santo. Eu estou falando, é um achismo meu. Eu acho, já venho levantando essa pauta aqui há muito tempo. Gente, tá muito estranho esse comportamento dos jogadores do Clube do Remo dentro de campo. É inadmissível, inaceitável uma caída tão brusca de rendimento. A gente vai falar que o Remo tem problema físico? Tem, é notório. Notório, porque a gente viu aí um Léo Gamalho com 40 anos praticamente aí, jogando 90 minutos. A gente vê aí Reinaldo, a gente viu Marrone, que todo jogo sente cãibra. A gente vê Caio Vinícius, todo jogo aí entregando, sentindo cãibra. Entendeu? Então a gente sabe desses problemas no Clube do Remo. E aí é questão de ter um profissional à altura, porque esses caras não ganham pouco para poder colocar as coisas para funcionar. Mas, gente, tá estranho. Tá estranho, parece que acontece alguma coisa. Sabe, tipo, parece que tem aquela panelinha ali, aquele jogo de queda de braço, entendeu? Enfim, aquela rebeliãozinha. Não tá normal. Isso daí tá errado. A diretoria tem que agir enquanto é tempo. Por que eu tô falando isso pra você, gente? É notório que toda vez que o Remo joga, que ele faz um gol, ele recua e chama o adversário pra cima. Parece que ele quer demonstrar pra gente o seguinte, ó. Se a gente quiser ir lá e fazer o gol, a gente consegue. Mas a gente também consegue entregar. Tá entregando o jogo, Diego? Não, não falei isso. Eu falei que parece que tá existindo um boicote, porque a culpa parece ser do treinador, mas também tem jogadores que não estão rendendo o que tem que render. E eu vou mais além, ó. Acho que o único cara que está dando sangue, inclusive teve uma falha do Marcelo Rangel aqui no DOL ontem, que ele usou uma frase, entendeu? Que ficou nítido que o cara tá putaço. Entendeu? Basicamente assim, que a gente tem que criar vergonha na cara e ganhar em casa. Por que o Remo só dá essas mancadas basicamente dentro de casa? Já que lá fora ele só faz se defender e tenta correr atrás do resultado. Então é o seguinte, rola aí as línguas que o Antônio Oliveira já está com a corda no pescoço, podendo sair a qualquer momento. Espero que isso aconteça para o bem do Clube do Remo, sempre para o bem do Clube do Remo, que o Antônio Oliveira siga o caminho dele aí e que ele seja feliz de longe do Remo. Só que junto com ele tem que sair alguns jogadores, porque ó, gente, não tem condições para o PH, não tem condições para o Pedro Castro, não tem condições para o Janderson, que nitidamente entra sem vontade. Só quem tem vontade no Clube do Remo hoje, cara, são poucas pessoas. Eu vou dizer ali Marcelo Rangel, que dá o sangue, Reinaldo dá o sangue, Camutanga tá dando sangue, Alan Rodrigues tá dando sangue, Pedro Rocha tá de palhaçada, tinha 2 cartões amarelos, levou mais um ontem no meio de campo, mais um jogo vai ficar de fora. Marrone não tá dando sangue, Caio Vinícius não tá dando sangue, Stávio, um mala, e outros, a gente não vai citar nomes aqui. Porra, Diego, mas tu tá falando aí que esses caras aí que você citou aí tá de sacanagem? Não, eu tô falando que eles podem dar muito mais. Então acho que se todo mundo se doar, tá, a coisa muda. Tem jogador que não gosta de metodologia de trabalho. Ultimamente, o que mais o Antônio Oliveira vem fazendo no Baianão é treino de finalização. E jogador de futebol com 23, 20 anos, 30 anos, 35 anos, não gosta de fazer isso. Porque eles acham que sabe tudo. E aí os jogadores começam a não gostar da metodologia de trabalho do técnico. Então quem sabe de repente não é isso? Ninguém sabe como é feito o treinamento no Baianão, porque esses caras sempre têm uma semana, a 15 dias, desde o jogo contra o América Mineiro até o jogo ontem contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Remo jogou 2 vezes em 15 dias. Qual a desculpa? Cansaço? O que esses caras fazem no Baianão? Que tipo de treinamento eles têm? Então assim, tem que rever esses conceitos aí, tá tudo errado, a hora de parar é agora, corrigir o que tá errado, dispensa quem tem que dispensar, porque tem fruta podre no meio desse elenco? Tem sim, sempre tem, gente. Isso aqui é fato, sempre tem. De fato é que o Marcos Braz com o Tonião tá parecendo uma marionete, né? Ele não aparece, ele não fala, parece que quem dá as ordens lá no Baianão é somente o Marcos Braz, que tem feito um bom trabalho, só tem que deixar de ser omisso e manda esse técnico embora urgente. É assim, torcedor não é palhaço. Torcedor, ele é um ativo do clube, ele tá lá para apoiar. Quantos clubes, quantos jogadores no Brasil não gostariam de ter a força e a presença que a torcida do Clube do Remo tem e os caras não têm?
É a pergunta que eu faço para todos vocês. Então, assim, não deixe de ser uma fala polêmica, porque realmente o que acontece, parece que está acontecendo no Clube do Remo isso daí, é um emaranhado ali de força, de panela, de problema, de picuinha, de um querendo ferrar com o outro, entendeu? É isso que transparece pra gente, torcedor, aqui. Porque nada explica o segundo tempo dos caras que fizeram ontem. Gente, o time tava andando em campo. Sabe quando termina um jogo agora e no outro dia tem aquele regenerativo, onde o cara nem corre, dá 2 piques e passa pro lado? Isso daí, cara, foi vergonhoso. Vocês não estão honrando a camisa do Clube do Remo. Essa que é a verdade. Tá? Então, diretoria, acorda. A hora de agir agora. E vamos esperar aí nas próximas horas o que vai acontecer. Porque, de novo, o Remo tem mais uma semana para trocar de técnico, e técnico tem disponível, aproveitem. Se um técnico chegar e vai terça, quarta-feira em Belém, se ele trabalhar 2 dias, que seja com o elenco do Clube do Remo, ele já vai fazer muito mais do que o Antônio Oliveira faz, porque o Remo precisa de um técnico, o Remo é mal treinado. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!